Prefeitura Municipal de São Sebastião. Lei Complementar 146/2011. Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião, da administração direta, autárquica e fundacional pública. O título 1 e o capítulo 1 estão falando das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei reformula e atualiza o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião, compreendidos os servidores municipais das autarquias e das fundações públicas do município. Capítulo 2. Conceitos básicos. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, considera-se 1. Servidor público. São todos aqueles que tenham ingressado ao serviço público através de concurso público para o exercício de cargo de provimento efetivo, os nomeados para cargo de provimento em comissão ou função de confiança, não incluídos os agentes políticos. 2. Cargo público. O lugar instituído na organização do funcionalismo, criado por lei em número certo e com denominação própria, necessário ao desempenho das atribuições de serviço público, ao qual corresponde um padrão. 3. Cargo em comissão. É o que só admite provimento em caráter provisório. São declarados em lei, de livre nomeação, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 4. Cargo isolado. É aquele que não constitui carreira. 5. Função pública. É o conjunto de atribuições e responsabilidades inerentes a um cargo. 6. Função de confiança. É a encarregatura exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos. 7. Atribuições. O conjunto de tarefas e responsabilidades cometidas ao servidor público. 8. Vencimento. A retribuição pecuniária básica fixada em lei, paga mensalmente ao servidor público pelo exercício do cargo correspondente ao seu padrão. 9. Remuneração. O vencimento acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor público tenha direito. 10. Referência. O número indicativo da posição do cargo na escala básica de vencimentos. 11. Grau. Letra indicativa do valor progressivo da referência. 12. Padrão. O símbolo indicativo do vencimento fixado para o cargo público. 13. Classe. O conjunto de cargos públicos da mesma denominação e atribuições. 14. Carreira. O conjunto de classes da mesma natureza de trabalho, escalonados hierarquicamente de acordo com a complexidade das atribuições para a progressão privativa dos titulares dos cargos que a integraram. 15. Quadro. O conjunto dos cargos de um mesmo órgão ou poder. 16. Lotação. O número de funcionários fixado para cada unidade administrativa. E 17. A relotação. A transferência do cargo de carreira ou isolado de uma repartição para outra, sempre prevista em lei. Agora o título 2, do provimento, do exercício e da vacância dos cargos públicos. Capítulo 1, dos cargos públicos. Artigo 3º. Os cargos são isolados ou de carreira. Parágrafo único. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições de capacidade e habilitação prescritas em lei. Artigo 4º. As atribuições a serem desenvolvidas pelos titulares dos cargos públicos serão estabelecidas em regulamento, observadas as diretrizes fixadas na lei que os criar. Parágrafo único. É vedado atribuir ao funcionário público encargos ou serviços diversos dos inerentes ao seu cargo, conforme prescritos na lei ou no regulamento, exceto as funções de chefia, direção, assessoramento e as comissões legais. Artigo 5º. Não poderá haver equivalência entre as diferentes carreiras,
no tocante a respectivas naturezas de trabalho. Artigo 6º. Os cargos de carreira serão sempre de provimento efetivo, e os cargos isolados serão de provimento efetivo ou em comissão, consoante dispuser a lei que os criar. Capítulo 2. Do quadro de pessoal. Artigo 7º. O quadro de pessoal compõe-se das seguintes partes. 1. Parte permanente, composta de cargos de carreira a serem preenchidos por servidores regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, mediante concurso público de provas e títulos. 2. Parte suplementar, composta de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, pelo chefe de cada um dos poderes, também regido por este Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Seção 1. Da parte permanente. Artigo 8º. Os cargos de carreira serão preenchidos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidas às condições estabelecidas em lei. Artigo 9º. Todo servidor do quadro permanente que vier a ocupar cargo em comissão terá assegurado seu direito de retornar ao seu cargo de origem na carreira. Seção 2. Da parte suplementar. Artigo 10. Os cargos em comissão são os constantes das leis vigentes que tratam da estrutura administrativa de cada um dos poderes. Artigo 11. A parte suplementar do quadro de pessoal é suposta de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, respeitadas as condições estabelecidas em lei. Capítulo 3. Do provimento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 12. São requisitos básicos para a investidura em cargo público. 1. A nacionalidade brasileira, salvo exceção estabelecida em legislação federal autorizada pela Constituição Federal. 2. O gozo dos direitos políticos. 3. A regularidade com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e, no caso de profissões regulamentadas por legislação federal específica, a apresentação da carteira profissional expedida pelo órgão de classe respectivo. 5. A idade mínima de 18 anos. 6. Aptidão física e mental. 7. Idoneidade para exercício do cargo. Parágrafo 1º. O edital de cada concurso poderá exigir outros requisitos de acordo com as características dos cargos. Parágrafo 2º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas no mínimo 5% das vagas oferecidas no percentual e nas condições a serem definidas em cada edital de concurso público. Parágrafo 3º. O resultado da aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior tem que no mínimo ser maior ou igual a 1 inteiro, devendo ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. Somente se o resultado da fração for superior a 1,8 e assim sucessivamente. Artigo 13. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante da autoridade competente de cada poder. Artigo 14. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 15. Os cargos públicos serão providos por 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Reintegração. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Readaptação. 7. Readmissão. E 8. Recondução. Seção 2. Da nomeação. Artigo 16. A nomeação far-se-á 1. Em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado ou constituído em carreira. 2. Em comissão para cargos definidos na lei como de direção, chefia e assessoramento de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Artigo 17. A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos obedecidos à ordem de classificação ou prazo de sua validade. Parágrafo único. A nomeação para cargo de carreira dar-se-á sempre no cargo inicial. Artigo 18. Os cargos em comissão deverão ser ocupados por servidores de carreira no percentual mínimo de 10% das vagas que forem preenchidas do quadro de comissionados,
e por servidores não integrantes do quadro permanente municipal. Artigo 19. Os efetivos, quando nomeados para cargo de provimento em comissão, terão acrescidos ao seu vencimento enquanto perdurar o comissionamento a diferença salarial do cargo, podendo optar por uma das seguintes situações, caso não tenha optado até a entrada em vigor da presente lei. A. Pelos vencimentos do cargo permanente, sem perda das vantagens definitivamente incorporadas na sua remuneração. B. Por perceber o vencimento do cargo de carreira, acrescido de 30% do valor do cargo comissionado enquanto durar o comissionamento. C. Por receber o valor do cargo comissionado. Artigo 20. Ao servidor ocupante de cargo efetivo que esteja exercendo função de confiança de encarregatura, é devido ao adicional pelo seu exercício estabelecido por lei. Parágrafo único. A designação para o exercício de encarregatura será feita por ato do prefeito ou presidente da Câmara Municipal. Artigo 21. O servidor com mais de 5 anos de efetivo exercício público municipal que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo que seja titular ou função para o qual foi admitido, incorporará 1/10 dessa diferença por ano até o limite de 10 décimos. Artigo 22. É incompatível o exercício de cargo em comissão ou função pública municipal com a participação em gerência ou administração de empresas bancárias, industriais e comerciais ou de prestação de serviços que mantenha relações negociais com o município, sejam por estes subvencionadas ou diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que o servidor vir a ser lotado.